Olá, eu sou o pastor Ivon Silva e primeiro agradecer a você que está nos acompanhando e louvamos a Deus por você, pela sua família, rogando sempre que Deus te abençoe, que Deus te dê paz, alegria, felicidade, para que você possa ter sempre a presença de Deus ao seu lado, te abençoando, alegrando, animando e fortalecendo todos os dias da sua vida. Hoje a nossa mensagem será com o diácono Eudes de Almeida, que vai falar da bondade, do amor de Deus, da graça, de tudo que Ele tem de melhor para mim e para você. Então eu vou me levantar e o diácono Eudes, ele vem aqui e vai fazer uso da palavra de Deus. Antes, pedindo a você que compartilhe essa mensagem com outras pessoas para que também elas sejam abençoadas. Você dá o seu like e também pode fazer o seu comentário. Este é um culto aberto onde você tem liberdade de expressar a sua vontade, a sua alegria, as suas aflições, as suas preocupações, porque nós levamos diante de Deus. Diácono Eudes, é com você a palavra de Deus. Olá, muito obrigado, irmão Ivon, pastor Ivon. Quero dizer a todos que é uma honra, um privilégio poder estar aqui para poder anunciar, falar da palavra de Deus. E de antemão gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos vocês. Gostaria de dizer também que sejam todos muito bem-vindos. Para nós é uma alegria, para nós é um privilégio tê-los conosco, tá? E de antemão convidamos a todos vocês que juntos possamos compartilhar a palavra de Deus, essa palavra que renova, essa palavra que transforma e que traz alegria sempre aos nossos corações. E antes de nós começarmos em si a nossa mensagem, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos ter um tempo de oração para que Deus possa nos capacitar com a sua sabedoria, para que Deus possa capacitar com o seu entendimento, para que possamos compreender, colocar em prática a palavra de Deus em nossas vidas. Então oremos. Nosso Pai que está no céu, graças te damos, Senhor, por esse momento, graças te damos por estarmos aqui, graças te damos pela vida, Senhor, de cada um que nos acompanha nesse momento, por aqueles que depois vão nos ouvir, que a Tua palavra, Senhor, possa falar profundamente aos nossos corações como um todo. Te rogamos, Senhor, que o Senhor nos capacite com muita sabedoria, entendimento e discernimento, para que a Tua palavra seja exposta, Senhor, para que a Tua palavra possa ser ouvida e possa, Senhor, trazer conforto, possa trazer consolo a todos, aos que ouvem a Tua palavra. E assim nós te louvamos e assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de compartilhar com todos um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 18 até o verso 21. Tá? Esse texto, o apóstolo Paulo traz algumas orientações para nós. E nesse texto também ele vai nos relatar como se deu esse ministério, digamos assim, da reconciliação com Deus. Esse texto ele é muito rico em informações, muito importante para que cada um de nós possamos realmente compreender o que Jesus Cristo fez, faz e fará nas nossas vidas. Por isso, vamos juntos, vamos ler em 2 Coríntios capítulo 5, do verso 18 até o verso 21. Diz assim o texto: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação.
a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Em outras versões falam os seus pecados. E nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conhece pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então esse texto, ele é muito importante que nós compreendamos, porque esse texto ele fala da nossa reconciliação com Deus. Então, nós podemos assim entender e assim dizer que Deus criou o homem de forma perfeita. Todos nós sabemos disso, né? O homem também, ele pecou contra Deus. Também isso é um fato, nós sabemos disso. E o pecado, a própria palavra de Deus sempre fala em Romanos, em outros lugares, que o pecado faz a separação entre o homem e Deus. Então, o pecado faz separação entre o homem e Deus. O pecado nos separou de Deus, né? O pecado nos separou de Deus, né? Quando os nossos primeiros pais pecaram no jardim do Éden, o pecado fez a separação entre o homem e Deus, tá? Então, o pecado também separa nós do nosso próximo. O pecado também separa nós de nós mesmos, tá? Então, o pecado nos colocou em conflito com a própria natureza que Deus criou. Ou seja, Deus criou o homem perfeito, tá? O homem foi criado de forma perfeita. Mas ele acabou pecando, né? Então, isso é uma coisa que todos nós, a partir do momento que nós nascemos, a palavra de Deus já fala em Salmos que em pecado nós fomos concebidos. Então, todos nós somos pecadores, né? E a Bíblia diz que o pecado, lá em Isaías 59, verso 2, fala que o pecado ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Vejam bem, então o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Ou seja, há uma barreira entre nós e Deus. Por quê? Porque Deus ele não contempla o pecado. Deus ele é santo. E ele não pode contemplar o mal. Por isso, nós temos que entender que a maior necessidade, a minha, a sua, a maior necessidade do ser humano é o reconciliamento com Deus. Porque Deus é a fonte da vida. Então, muitas vezes o homem, ele vive em pecado, ele acha que tudo é em favor dele. Tudo é em favor dele. Mas nós temos que entender que a maior necessidade do ser humano não é ter bens materiais, ter uma boa casa, né, ter o conforto, ter posses, né? Então, a maior necessidade do ser humano é espiritual. O homem pode encher de todas as coisas desse mundo, mas ainda vai faltar algo para ele. E esse algo, com certeza, é a presença de Deus. Então, Deus é a fonte da vida. Então, Deus, ele requer de cada um de nós que nós possamos reconciliar com Ele, né? Então, a própria Bíblia fala em Romanos, capítulo 3, fala que todos pecaram, né? E não há um justo sequer. Então, quando nós lemos aqui em 2 Coríntios capítulo 5, o verso 18, diz assim: ora, tudo provém de Deus. Então, essa reconciliação que Deus faz e fará,
né, na vida do homem provém de Deus. Então Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, preparou um plano de reconciliação com Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, ele é bem incisivo quando ele começa falando aqui no verso 18. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então, tudo veio por meio de Cristo. Então, o autor aqui, nós podemos assim dizer, da nossa reconciliação foi Deus. Deus é o autor da reconciliação. Quando fala, ora, tudo provém de Deus. Ou seja, isso significa que Deus ama você, Deus ama a mim, a todos nós que somos pecadores. Então, essa reconciliação que Paulo fala aqui não veio do homem, mas veio de Deus. Deus, ele providenciou tudo para que o homem pudesse ter esse acesso novamente à sua presença. Então, não é pelos meus méritos, não é por aquilo que eu faço, não é pelas minhas obras, mas tudo, absolutamente tudo vem de Deus. Então, Deus, ele preparou todo esse caminho. Então, o amor de Deus por você, o amor de Deus por mim, não está fundamentado em que você é, mas em que Deus é. Então, esse amor está fundamentado no que eu sou. Eu sou um pecador, mas Deus é Deus, né? Então, não foi por mérito meu ou seu essa reconciliação. Mas o autor, como eu disse, dessa reconciliação foi Deus através de Jesus Cristo. Então, não foi mérito meu e seu, e sim a misericórdia do Senhor em nossas vidas. Eu gostaria que nós pudéssemos ler em Lamentações. Esse é um versículo assim muito que chama muito a nossa atenção e nós devemos entender ele de forma certa, né? De forma correta. Lamentações, deixa eu só verificar aqui, só um momento. Tá, Lamentações capítulo 3. Eu vou só confirmar o verso para nós termos a certeza aqui, tá? Só um momento. Lamentações capítulo 3, o verso 22 e o verso 23. Olha a riqueza desse verso, né? Para demonstrar como Deus, ele se aproxima do pecador, como Deus, ele provém essa reconciliação com todos nós que somos pecadores. A palavra de Deus diz em Lamentações 3:22, fala assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Eu vou ler novamente, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ou seja, esse carinho que Deus tem por nós, né? Esse zelo, esse amor, esse cuidado que Deus, ele tem por nós. Então, Deus, na sua infinita bondade, ele busca essa reconciliação com o ser humano. E é por isso que o homem pecador, ele precisa entender isso, que tudo, como diz o apóstolo Paulo, provém de Deus, né? Por meio de quem? De Jesus Cristo. E o verso 23 fala assim: renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Ou seja, aqui nós podemos entender que ele não está dizendo que as misericórdias do Senhor têm um prazo de validade, né? Só vale até hoje. Não, mas que a cada manhã nós devemos começar novamente o nosso envolvimento com Deus, né? Nós precisamos buscar essa mesma misericórdia do dia anterior no dia seguinte. Então, a importância, vejam bem, amados, a importância de nós irmos até Deus, não pela
tua fidelidade. Então, grande é a tua fidelidade. Então, Ele tem zelado de nós. Deus tem um cuidado conosco. E Ele quer que cada um de nós possamos reconciliar com o nosso Deus. Olha só, então, reconciliar. Então, Deus, Ele tem investido em mim. Deus tem investido em você. Pode ter certeza disso. Deus tem investido em cada um de nós. Olha só o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, o verso 18 e o verso 19. Olha só, amados, olha só o que diz a palavra de Deus. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis. Ou seja, essa reconciliação que Deus fez através de Jesus Cristo, não foi mediante coisas corruptíveis, como, por exemplo, ele cita aqui na palavra, como prata ou ouro que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Qual foi o legado que nossos pais nos deixou? O pecado. Então, nós fomos reconciliados com Deus não mediante essas coisas que são corruptíveis, como prata, como ouro. Mas no verso 19, olha a riqueza desse verso. Mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito. Ou seja, Deus, ele fez essa reconciliação como um cordeiro incontaminado, sem defeito, né? Sem mácula, o sangue de Cristo. Então Deus, ele faz, assim como eu disse, tudo isso em favor de nós, para que nós possamos nos achegar a Deus, né? A palavra de Deus: achegai-vos a Deus e ele achegará a vós. Então Deus, ele buscou a todo custo a reconciliação com o homem. Então nós temos que entender isso, né? Esse investimento que Deus fez em nós. Agora eu convido a todos para que juntos possamos ler Salmos capítulo 139. Olha só o que está escrito em Salmos capítulo 139 e o verso 16. 139 e o verso 16 diz assim: os teus olhos me viram. Olha só, os teus olhos me viram, a substância ainda informe, ou seja, sem forma ainda, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Olha só, então Deus, ele planejou tudo. Essa reconciliação não veio de hoje, de ontem, veio da eternidade. Então Deus, ele já preparou isso antes mesmo do homem ser contemplado, ou seja, antes do homem ser formado, né? Fala assim: os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, absolutamente todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda, né? Olha só, então nós podemos entender como Deus, ele é perfeito, como Deus, ele requer a todo momento, a todo instante, buscar a salvação do homem, buscar a salvação do pecador. Então, quando nós lemos lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, quando fala assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus, amados, ele tomou a iniciativa em favor da sua alma. Deus tomou a iniciativa em favor pela salvação da sua vida. Então Deus ele deu o primeiro passo, né, para restaurar você, para restaurar a mim, né, para perdoar os meus pecados, para perdoar os seus pecados, ou seja, para reconciliar você com Deus. Então Deus, ele dá essa iniciativa, né? Então
para reconciliar você. Então, Deus entregou quem? Jesus Cristo em sacrifício vivo. Quando ele diz lá, ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de quem? Por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, para que através de nós esse ministério continuasse, para que outras pessoas também pudessem também ter esse acesso à reconciliação de Deus, ou seja, através da tua palavra, através daquela pessoa que se reconcilia com Deus, se converte a Deus, né? Então, ora, tudo provém de Deus. Eu estou sendo bem repetitivo assim para a gente conseguir realmente entender a grandeza dessa reconciliação que Deus provém através de Cristo. Olha só, então essa reconciliação, ela provém de Cristo. Então, esse sacrifício foi feito através de Cristo. Ou seja, o que significa o quê? Significa que Cristo veio ao mundo com um propósito específico, amados. Deus veio ao mundo com um propósito específico. E qual que era o propósito de Jesus quando veio a este mundo? Reconciliar você com Deus, reconciliar a todos nós com Deus. Então Deus amou você desde toda a eternidade. Desde que o mundo era mundo, Deus amou o homem, né? Quando Deus se fez verbo, né? A palavra de Deus fala nisso. Então, a cruz de Cristo não é a causa. A cruz de Cristo é a consequência do amor de Deus para você, né? Em João 3,16, um verso conhecidíssimo, fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, vejam bem. Então Deus amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus Cristo como um sacrifício vivo para que nós pudéssemos ter esse acesso a essa reconciliação que provém de quem? Provém exatamente de Deus, né? Então, vamos ler em Romanos capítulo 5. Olha só como essa passagem em Romanos capítulo 5, ela é interessante, ela nos exorta, ela nos anima a entender como realmente Deus reconcilia o pecador com ele mesmo, com Deus, né? Então, Romanos capítulo 5, eu vou ler do verso 8 até o verso 11. Gostaria que os amados prestassem bastante atenção. Diz assim o verso 8 de Romanos capítulo 5. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Tem mais, olha só. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, nós somos justificados, né? Quando fala justiça de Deus, exatamente está falando do quê? Da justificação do homem perante Deus. E o verso 10 continua: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, olha só, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, através do sacrifício vivo de Cristo, muito mais estando já reconciliados, olha só, seremos salvos pela sua vida. E o verso 11 diz: e não apenas isto, ou seja, tem mais, né? Algo mais ainda, e não apenas isto, mas também nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora o que? A reconciliação. Olha, amados, vejam bem, né? Que coisa bonita, né? Que coisa maravilhosa Deus fez em favor de cada um de nós. Ou seja, o preço que foi pago foi alto, muito alto, né?
o qual Deus deu em resgate de nós. Então, e esse preço foi quem? Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele veio ao mundo, se esvaziou. Nós podemos entender isso lá em Isaías, capítulo 53. Esse capítulo fala justamente sobre isso. Então, Jesus, aliás, veio ao mundo, se esvaziou. Jesus foi humilhado, foi zombado, foi cuspido, escarnecido. Jesus foi pregado em uma cruz. Tudo isso por quê? Por amor a você. Então, por meio da morte de Cristo, somos reconciliados com Deus. Então, tudo pela morte de Cristo somos reconciliados com Deus, né? E a Bíblia fala, né? A Bíblia relata que quando nós aceitamos a Cristo como nosso legítimo Salvador, quando nós somos reconciliados com Cristo, a Bíblia fala que há uma festa no céu, né? Que quando um pecador se arrepende dos seus pecados e volta para Deus, há uma festa no céu, há uma grandiosa festa no céu. Então, Deus não só pagou o preço, mas festeja quando você se reconcilia com Deus. Que coisa maravilhosa, né? Então Deus, além de pagar o preço através de Jesus Cristo, justificando, fazendo justiça de Deus, então justificando a cada um de nós, Deus, ele se alegra quando você se reconcilia com Deus, né? Em Isaías 53:11, eu vou só citar o verso, nós não vamos falar, fala assim: nós somos a recompensa indivisíveis de Deus, ou seja, a recompensa é imensa. Vamos lá, vamos ler esse verso tão importante, tão bonito, que diz em Isaías 53:11, diz assim, ó: ele verá o fruto do penoso trabalho, ou seja, do seu sacrifício. Ele quem? Jesus Cristo, né? Então, ele verá o fruto do penoso trabalho, ou seja, do seu sacrifício, da sua alma, né? E ficará satisfeito, né? Então, toda vez que um pecador ele se reconcilia com Deus, Deus ele fica satisfeito, Deus ele fica alegre, né? A palavra de Deus fala que há uma festa no céu por um pecador que se arrepende de todos os seus pecados. E esse verso ele continua dizendo assim: e ficará satisfeito o meu servo, o justo com o seu conhecimento, justificará muitos. Então, esse é o desejo de Deus, que o servo dele, Jesus Cristo, ele justificará muitos, né? Como diz, porque as iniquidades dele levará sobre si. Então, Deus, né, depositou todas as nossas iniquidades, todas as nossas transgressões, né, toda a nossa desobediência em cima de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele padeceu por nós, mas quando nós, né, que somos pecadores, aceitamos a Cristo como nosso legítimo Salvador, o que acontece? Ele fica satisfeito, né? Deus, ele fica satisfeito, alegre, e há uma festa no céu, né? Ou seja, é a mesma coisa de Jesus Cristo falar assim: olha, valeu a pena todo o meu sacrifício na cruz, por Ciclano, por Fulano, por Beltrano, por cada um de nós, né? Então Deus, toda vez que um pecador ele se arrepende, há uma festa no céu. Então Deus, ele fica satisfeito com tudo isso. Então nós, como eu disse antes, nós somos a recompensa pelas dores indivisíveis de Jesus Cristo, né? Então a recompensa é imensa, né? Deus, ele fica muito satisfeito com tudo isso, né? Voltando lá em 2 Coríntios, capítulo 5 e o verso 19, agora nós vamos ver, diz assim: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então Cristo, ele reconciliou consigo o quê? O mundo. A salvação do homem é uma obra soberana de Deus. E essa obra, amados, é exclusiva de Deus. Então, como o apóstolo Paulo começou dizendo no verso 18, tudo
provém de Deus. Então, Jesus Cristo, ele é justamente essa ponte que liga você a Deus. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a porta, né, de acesso a Deus. Ninguém mais tem esse privilégio, assim, digamos assim, de fazer tudo isso pelo homem. Ninguém, absolutamente ninguém, só Deus. Então o homem por si mesmo, ele não consegue se reconciliar com Deus se ele não passar por Jesus Cristo. Então a menor distância, não podemos assim dizer, né, entre você, entre eu e Deus é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a porta, né? Jesus Cristo é o acesso, Jesus Cristo é a ponte que nos liga a Deus. Então, em 1 Timóteo 2, capítulo 2, o verso 5, fala, porquanto, né, portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ninguém mais. O mediador entre eu e Deus é Jesus Cristo. Então, Deus, ele é infinito na sua bondade. Né? Então, o verso 19 fala, saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, ou seja, não imputando aos homens as suas transgressões. Então, quando essa palavra não imputando, Deus, ele não colocou na conta, né? Deus, ele não colocou na conta a sua dívida, né? Mas ele colocou na conta de quem? De Jesus Cristo. A minha dívida, de todos os meus pecados, Jesus Cristo, ele não colocou na minha conta. Olha só, amados, não colocou na minha conta, mas colocou na conta dele, exclusivamente dele. Falou, como se Deus, como Jesus Cristo falar, não, essa dívida é minha, eu vou pagar. Ah, ele está devendo? Pode deixar que eu vou assumir tudo isso. Então Deus, ele não colocou a sua dívida na sua conta, mas na conta dele mesmo, de Jesus. Eu só gostaria de voltar lá em Isaías rapidamente, vou ficar com o dedo aqui já em 2 Coríntios capítulo 5, só para nós lermos lá o que diz em Isaías 53, o verso 4, rapidamente. Diz assim, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, olha só, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e dores. Então, toda a nossa carga, toda a nossa dívida foi depositada em Jesus Cristo, né? Foi depositada em Jesus Cristo. E deixa eu ver aqui, Isaías 53 ainda, e o verso 2 diz assim, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza, ou seja, Jesus Cristo não tinha aparência nem formosura, olhamos-nos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Então, Jesus Cristo foi feito cordeiro em favor de nós. Então, Deus, né, quando Jesus Cristo branda lá em Mateus 27, 46, ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Né? Então, Jesus Cristo, ele foi feito pecado por nós. Jesus Cristo foi feito maldição por nós. Então, olha só, né, como é importante nós entendermos tudo isso. Né? Então, eu só gostaria de ler, vamos ler em Mateus, rapidamente, Mateus capítulo 27, o verso 46, quando Jesus dá o brado, né? Mateus capítulo 27 e o verso 46. Rapidamente aqui, porque o nosso tempo está meio avançado, mas vamos seguindo, tá? 27, 46 diz assim, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, né? Deus meu, por que me desamparaste?
né? Olha só como Deus entregou o seu Filho. Nesse momento, Jesus Cristo ele fala: Deus meu, por que me desamparaste, né? Então Deus ele fez tudo isso, né, em favor de nós. Então o que Deus fez com a sua dívida, com a minha dívida, com a nossa dívida? Então Deus ele lançou a minha e a sua dívida, digamos assim, nas costas de Jesus Cristo, né? Quando Jesus Cristo está na cruz, né, diz: está consumado, ou seja, está feito. Essa dívida que o homem tinha, né, para com Deus está paga, justamente paga, ou seja, tudo está resolvido, tudo está terminado, né? É o fim da questão, a dívida está paga. Então, quando Jesus fala está consumado, muitas vezes não representa derrota, não representa um fracasso de Jesus Cristo e nem a sua morte, né? Foi um brado de vitória que o Filho de Deus deu na cruz, né? No Evangelho de João, capítulo 17, Evangelho de João, capítulo 17, diz assim, capítulo 17, do verso 1 até o verso 5. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha só, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Olha só, isso é Jesus Cristo. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então nós podemos perceber e entender aqui, né, como é importante, né, como foi importante, ou seja, nós não devemos mais nada. Jesus Cristo, ele pagou nossa dívida, não foi com ouro, né, como nós lemos lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e verso 19, não foi por ouro e nem prata, né, mas com sangue, né, esse sangue imaculado, o sangue do Cordeiro. E para finalizar, nós vamos só ler o verso 21, o verso 21 lá do capítulo 5, diz assim: aquele que não conhece pecado, ele o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, tudo está pronto, amados, tudo está pronto para a sua reconciliação. Tudo está pronto, né? Tudo está prontinho para a sua reconciliação. Então a porta, ela está aberta para você. Deus ele está insistindo, aliás, com você. Reconcilie-se com Deus, né? Reconcilie com Deus. Nós podemos lembrar, né, rapidamente aqui da parábola do filho pródigo, né? Quando ele sai, né, vai viver a sua vida de maneira dissoluta, né? E caindo em si, se arrependendo de tudo isso, o que ele diz, né? Levantar-me-ei e terei com meu pai. E direi, né? Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. E o que o pai faz, né? E o pai, ao vê-lo, né, de longe, corre, o abraça e o beija, né? Como se estivesse falando: venha, meu filho, né? Você já está justificado, né? Jesus Cristo fez a justiça de Deus, né? Jesus Cristo justificou, né? Olha só a importância, né? Então, é importante que cada um de nós possamos entender verdadeiramente esse ministério da reconciliação, podemos assim dizer, que Cristo fez em favor de nós, né? Que nós possamos ter essa clareza, que nós possamos ter essa ciência, né? Que nós possamos
abrir o nosso entendimento, né, para que Deus ele possa agir na nossa vida. Então, você que ainda não aceitou, que ainda não se reconciliou com Jesus Cristo, reconcilie, né? Reconcilie com Deus. Deus ele concede a oportunidade para você todos os dias, né? No capítulo 6, no verso 2, diz assim: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora, né, o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Então, esse agora não é o amanhã. O amanhã, ele pode ser muito distante. O agora é hoje, nesse exato momento. Então, a graça de Deus ela é concedida a cada um de nós para que nós possamos reconciliar com Deus, esse Deus poderoso, esse Deus que nos traz essa paz, né? Que nos traz essa reconciliação através de Jesus Cristo. Então, que Deus possa completar essa palavra em nossos corações e que nós possamos sempre entender que Deus, ele sempre buscou a reconciliação com Deus. Cabe a cada um de nós reconciliarmos com Deus. Obrigado. Olá! Nós ouvimos o diácono Eudes de Almeida falando dessa necessidade desse encontro com Deus. Todos nós precisamos desse Deus maravilhoso, desse Deus abençoador, desse Deus animador, desse Deus fortalecedor, desse Deus fantástico, desse Deus de paz, desse Deus de amor e desse Deus de alegria. A vida tem muitos problemas e muitas aflições, mas Deus, ele é bom em todo o tempo. Que a graça de Deus abunde na sua vida, que você tenha um dia maravilhoso, uma boa noite de descanso, que você tenha paz, que você tenha felicidade e que você possa encontrar em Deus o refúgio necessário para encostar, agradar e ser abençoado por Deus. Esteja ao lado de Deus. Que Deus te conceda dias de paz, de alegria e de felicidade. E compartilhe, passe esse link para outras pessoas para que elas também sejam abençoadas. E clique aí no gostei, porque assim você fortalece o nosso canal. Que a graça de Deus seja abundante em sua vida.